Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chores." Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você, levante-se." O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo." Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Toda manifestação de cura, de libertação, e em uns casos mais emblemáticos, como essa passagem que nós lemos, ao qual Jesus restitui a vida desse jovem, é um sinalizador do plano de redenção de Cristo. Tudo aponta para isso. Tudo aponta para a realidade do tempo da graça que já é chegado, do reino de Deus que já é uma realidade presente, do próprio Deus que anda entre nós. Fato é que nós caminhamos, ainda sob efeito de uma era de que, segundo a Bíblia, jaz no maligno, e nós sofremos os efeitos ainda das consequências do pecado, porque não temos ainda a plenitude da redenção. Então, o que ocorre é que nesse percurso nós passamos por situações que ocasionam perdas em nossa vida. E uma vez sabendo que isso é inevitável, nós devemos nos perguntar como devemos nos portar diante das perdas. Como tem que ser o nosso comportamento. Há perdas que acontecem em pessoas no passado e as pessoas continuam, de certa forma, conectadas a essas perdas por causa dos traumas que as mesmas perdas ocasionaram no seu coração. Juntamente com isso, a dor, a angústia, o sofrimento. A questão é como se desvencilhar disso, uma vez que não há como voltar lá no passado e mudar essa situação. Nós lemos um texto onde é referido que Jesus ele encontra uma mulher em uma situação de tamanha dor, tamanho sofrimento e também de tamanha desesperança. O texto referido vai fazer menção de uma mulher que era viúva, ou seja, alguém que havia perdido o seu cônjuge. E certamente podemos entender que esta mulher, ao perder o seu marido, perdeu o seu amparo, perdeu a sua proteção, perdeu também a sua provisão, pois, principalmente nesse contexto desse tempo, as mulheres eram extremamente dependentes dos seus maridos. E a Bíblia faz menção, então, que a morte vitimou este homem. E essa mulher, então, ao olhar para trás, ela só tem lembranças daquilo que ela tinha projetado, sonhado, mas que por causa da morte, tudo isso tinha tido um fim na sua vida. Mas ela tinha um filho, então, ao qual ela nutria ou mantinha um fio de esperança, pois na ausência do seu marido, o seu filho iria prover e iria cuidar dela, mas o texto que nós lemos faz menção também que o mesmo algoz do seu marido agora vem vitimar novamente essa mulher, tirando o seu único filho. Então essa mulher agora caminha para enterrar o seu filho e juntamente com ele esse fio de esperança que lhe restara. Então, ao olhar para trás, ela percebia a dor e a perda, e no seu presente se repetia a mesma questão. Ela talvez juntava os cacos ainda do seu passado quando novamente é golpeada. Então, ao olhar para a frente, agora essa mulher, ela não tem expectativa nenhuma, ela não vê segurança nenhuma, ela não tem esperança nenhuma. Quantas pessoas se encontram dessa forma, questionando por coisas que aconteceram no passado, e surgem perguntas do tipo: por que isso teve que acontecer comigo? Por que as coisas tiveram que ser assim? Coisas que traumatizaram, que geraram feridas no coração, na alma, e nenhum remédio conseguiu curar, nenhuma alternativa que essa pessoa buscou pôde solucionar o seu problema. Há uma esperança, no texto que lemos, que tudo caminhava para uma desesperança total, no momento em que Jesus irrompe no meio dessa desesperança
E à primeira vista parece ser indiferente, né, com a questão, com a situação dessa mulher, porque ele diz para ela, não chores. Né? Como essa mulher não ia chorar se ela tinha perdido já o seu marido e agora estava indo enterrar o seu único filho? Mas esse não chore de Jesus não era indiferença, não era que Jesus estava sendo insensível com ela. Esse não chores, né, era uma expressão do Senhor, daquele que rompeu na desesperança dessa mulher, não apenas para ter pena dela, mas para restituir a esperança dessa mulher. E o texto nos diz que Jesus então interrompe agora, né, aquele cortejo onde a morte então triunfava sobre a vida daquele jovem, né, e sobre a vida daquela mulher como um todo. E aí Jesus, com a sua autoridade soberana sobre todas as coisas, ordena que a morte tire as suas garras sujas da vida daquele jovem e não poderia acontecer outra coisa a não ser a vida retornar sobre aquele jovem. E a Bíblia vai fazer menção que Jesus então o restituiu à sua mãe. O glorioso de saber é que, por mais que na nossa caminhada hajam perdas, hajam traumas, né, coisas que nos ferem e nos levam muitas vezes a ambientes de desesperança, quando Jesus irrompe em meio a esse quadro de dor, de angústia, né, de tristeza, né, de dor, ele muda toda essa situação. Ele transforma essa situação. E nós, por mais que não temos esse contato físico com Cristo, porque nós não olhamos para Ele no presente, nós não olhamos para Ele no futuro, nós olhamos para o passado nessa questão, porque ao olharmos para o passado temos uma fé retrospectiva, ou seja, fé naquilo que Jesus já fez. E não naquilo que Ele vai fazer. Ou seja, Jesus na cruz, Ele já venceu o pecado. Jesus na cruz já venceu a morte. Jesus na cruz já venceu aquilo que nos subjugava e nos mantinha em extrema escravidão. Então nós olhamos para trás para contemplar a obra completada por Cristo Jesus naquela cruz, quando Ele bradou, está consumado. E agora nós temos, né, da sua parte, uma dádiva chamada fé, que podemos, através da fé, confiar que em meio às perdas, em meio às dores, em meio à desesperança, Jesus ele irrompe soberano e da mesma forma que Ele ordena que aquele jovem torne a vida, nós sabemos que Ele tem autoridade para ordenar que toda a situação da nossa vida ela se transforme. Podemos crer que tudo está sujeito a Ele. Podemos crer que tudo é submisso a Ele, como aquele centurião que não se achou digno que Jesus entrasse debaixo do seu teto, mas disse, Senhor, manda uma só palavra e o meu servo será curado. Aquela fé naquele homem, no Senhor, né, fez com que aquela realidade ao qual ele cria que o Senhor era poderoso para fazer, né, se tornasse real na vida do seu servo. Então nós caminhamos e nós caminhamos em fé. Nós avançamos e avançamos em fé. Eu repito, nada do que nós fazemos agora pode mudar o que está feito, mas a maneira que nos posicionamos no presente pode alterar aquilo que vai acontecer no dia de amanhã. Embora a Bíblia diga que o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Assim como a nossa vida pertence ao Senhor. Você precisa crer que antes de você vir à existência, Deus já havia escrito todos os seus dias no seu livro. Ele sabe de cada momento de alegria, Ele sabe também de cada momento de dor, cada momento de perda. E mediante a fé, ao qual nós não procuramos nos refugiar em algum local geográfico, mas essa fé nos redireciona a descansar exclusivamente nele, nós podemos ter certeza que se nessa caminhada nós fomos vitimados por alguma situação que traga sobre nós agravos e perdas, Jesus, ele irrompeu já uma vez no nosso caminho e ele mudou toda a nossa condição, mudou toda a direção da nossa vida e nós podemos confiar
que nós vamos ser amparados por Ele. Podemos não entender tudo o que acontece, podemos não entender a forma que o Senhor age, podemos até mesmo questionar por que nós sofremos, né? Mas para além de tudo isso, a fé que o Senhor nos deu nos leva a crer que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, em meio à desesperança, contemple Cristo Jesus. Ele vai renovar a tua esperança, ao qual a Bíblia mesmo vai dizer que é uma âncora para a nossa alma, que vai nos manter em estabilidade em meio a um mundo de instabilidade, quer seja emocional, quer seja relacional ou qualquer outra área. O Senhor vai nos manter firmes e confiantes que tudo isso vai passar e nós vamos nos alegrar. Amém? Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus.